Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Erika de Moraes, advogada de contratos e de Lei Geral de Proteção de Dados. E no vídeo de hoje eu falarei por onde começar a estudar e a entender a Lei Geral de Proteção de Dados. Então fiquem até o final do vídeo. A primeira coisa que você precisa entender na Lei Geral de Proteção de Dados, por onde começar a entender a Lei Geral de Proteção de Dados, é pela seguinte pergunta: o que são dados? Dados são informações, quaisquer informações relacionadas às pessoas naturais, identificadas ou identificáveis, conforme o artigo 5º da LGPD. A lei ainda divide os dados em dados comuns, dados sensíveis e dados de criança e de adolescente. Dados comuns são aqueles dados inerentes a qualquer pessoa, como por exemplo os dados cadastrais, a sua profissão, sua data de nascimento, os seus gostos na hora das suas compras. Os dados sensíveis exigem um maior cuidado no seu tratamento porque podem causar ao titular de dados uma discriminação, um prejuízo, um dano. Os dados sensíveis podem estar relacionados com opinião política, opinião filosófica, questões de dados genéticos ou biométricos. Pode ser um dado relacionado à saúde ou à vida sexual. E tem outros dados que são importantes, tanto quanto os dados sensíveis, que são os dados de crianças e de adolescentes. Esses dados precisam ser tratados não apenas de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas também com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, o que significa que tem que ser pensado sempre no melhor interesse da criança. Lembrando que são consideradas crianças quem tem menos de 12 anos e já são consideradas adolescentes quem tem mais de 12 anos e menos de 18 anos. Tendo superado as informações do que são dados, a diferença entre dados comuns, sensíveis e de crianças e adolescentes, agora ficou fácil para ir para a próxima etapa, que seria entender quem são as pessoas que vão tratar os dados. Quem é o controlador, quem é o titular de dados, quem é o operador. E claro que não menos importante, a figura do encarregado de dados, muito conhecida por DPO, que é uma sigla em inglês. O titular de dados é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais. E os agentes de tratamento desses dados são o controlador e o operador. O controlador de dados pode ser pessoa natural ou pessoa jurídica, de direito privado ou de direito público. É ele quem atua efetivamente nas decisões do que fazer com os dados. O tratamento de dados tem a ver com a coleta do dado, o armazenamento deste dado, o processamento e a eliminação, que deve ser da forma correta. Já o operador também pode ser uma pessoa natural ou jurídica de direito privado ou de direito público. E é o operador quem realiza o tratamento a mando do controlador, ou seja, é o controlador que vai tomar a decisão da forma como os dados devem ser tratados e quais dados precisam ser coletados, e o operador é quem obedecerá e seguirá as ordens do controlador. É aí que se deve ter uma atenção redobrada. E também podemos ter a figura do co-controlador, que é a pessoa que atua na tomada de decisões concomitantemente com o controlador. O cuidado redobrado que se deve ter na hora que você vai identificar quem é o operador, o controlador e o co-controlador é quando, por exemplo, você vê um funcionário da empresa. Por vezes, esse mesmo funcionário, ele não é um operador, porque está obedecendo o controlador que é o dono da empresa. Muitas vezes ele está fazendo a função de controlador, já que ele está atuando como se o controlador fosse. No caso de haver uma lesão ao titular de dados, ao consumidor, então o operador e o controlador respondem de forma solidária. Significa que eles responderão na mesma intensidade. Eles vão dividir a responsabilidade. Por isso que é importante que toda e qualquer empresa faça a adequação. É a mesma coisa que o CDC. Se uma empresa não estiver de acordo com o CDC, ninguém vai querer contratar com essa empresa. E ninguém vai querer comprar dessa empresa, já que ela não obedece às regras do Código de Defesa do Consumidor.
É importante que as pequenas e médias empresas também estejam adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados para conseguir a contratação das empresas maiores, que é o que acontece geralmente no site, por exemplo, do Submarino, ou no site da Amazon, ou no site da Magazine Luiza, que você entra no site e que você percebe que aquele determinado produto está sendo vendido por uma outra empresa, embora você esteja acessando o site da empresa principal. E aí você entende quem é mais ou menos o controlador e operador. Mas lógico que para entender na prática tudo isso, precisa ver o contrato, precisa entender e conversar com a empresa, com as pessoas da empresa, a quem vai atribuir cada responsabilidade. E assim a gente vai saber quem é o controlador e quem é o operador de dados pessoais. E um outro cuidado, essa lei, ela exige muitos cuidados minuciosos. E um desses cuidados é que a empresa não responderá apenas quando houver o vazamento de dados. Ela também vai responder em outras situações que sejam prejudiciais ao titular de dados. Se ele se sentiu prejudicado, se houve um ato danoso, então a empresa será responsabilizada. Ponto final. Quando a empresa fizer a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, e a adequação tem a ver com o tratamento dos dados, é necessário que haja a indicação de um DPO, que é o Data Protection Officer, em inglês, ou então encarregado de dados. Você precisa entender que são as mesmas pessoas. O encarregado de dados é a mesma pessoa que o DPO, do inglês Data Protection Officer. O encarregado de dados, como a nossa própria lei traz esse título, ele pode ser uma pessoa física ou pessoa jurídica. Ele pode ser um funcionário para prestar serviços de adequação à LGPD para a empresa, ou então ele pode ser um encarregado ou um DPO as a Service, que é o DPO consultor, que trabalha através de consultoria externa e que até o momento o encarregado de dados não precisa ter uma certificação ou algum diploma, algum documento que comprove que ele é o encarregado de dados. Ele só precisa ter o domínio das leis, como a Lei Geral de Proteção de Dados, o Código do Consumidor e, é claro, que algumas questões aí acerca da CLT. E a pergunta que não quer calar, que traz muita curiosidade para muitas pessoas, é quanto que o encarregado de dados, um DPO, receberia para fazer a adequação da empresa à Lei Geral de Proteção de Dados. E a resposta é muito simples, depende. Depende do porte da empresa, do tamanho da empresa, e depende também do projeto de adequação. Tem algumas empresas em que o projeto será maior. Depende aí da atividade, dos serviços que essa empresa presta. Mas existe sim uma obrigatoriedade das empresas possuírem um DPO, um encarregado de dados. Eu espero realmente ter solucionado as suas primeiras dúvidas aí para quem está começando a entender como que funciona a Lei Geral de Proteção de Dados. Caso você tenha alguma dúvida, você pode me deixar nos comentários. Na descrição desse vídeo, eu deixarei o link do meu site, em que eu falo um pouco mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e contratos, que são as áreas em que eu atuo. Também deixarei o link do meu Instagram e do meu e-mail. Se você assistiu esse vídeo até aqui, não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para o canal. Já se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todos os benefícios do canal. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!